Fala aí pessoal, beleza? Agora nesse vídeo eu vou fazer para vocês a resolução do Enem de 2015 da parte de Química. Se você quiser conferir o de Biologia, é só clicar no link que vai estar aí na descrição. Para essa resolução eu vou usar o caderno azul. Caso você tenha outro tipo de caderno, vai alterar só a ordem da questão, o número dela, até a alternativa é a mesma. Então a questão que eu vou apresentar é só você procurar ela na numeração que tiver aí no seu. Então a primeira questão, número 51. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas. Por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. A pergunta dele é: essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente, quais? Então, nas opções aí, a gente vai procurar de acordo com o que ele explicou no texto. Quando ele falou que as moléculas interagem formando agregados, a gente já está lidando com uma situação de floculação, em que as partículas se aglomeram e fazem flocos, por isso floculação. E depois, quando ele cita as nanopartículas magnéticas, significa que a substância vai ficar junto dessas partículas magnéticas e então, com um ímã sendo passado por ali depois, a substância vai ser separada. Então a gente fica aí com a alternativa C, floculação e separação magnética. Número 52. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno de derretimento decorre Então ele está falando da aparência que a soda cáustica fica depois de você deixá-la um certo tempo exposta. Parece que ela está derretida, mas é simplesmente porque ela absorve a água da atmosfera e fica com uma aparência meio molhada, uma camada de água ali por cima. Então, devido a essa alta capacidade higroscópica que a soda cáustica tem, higroscópica é a capacidade de absorver a água do ambiente, ela então fica com essa aparência de molhada, derretida. Então, de cara aí a gente já marca a alternativa A, a absorção da umidade presente no ar atmosférico. Questão número 55. A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato para 0,009 mol por litro, em um tanque de 5.000 litros, e para tanto tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos nitrogênio, oxigênio e cálcio são iguais a 14 gramas por mol, 16 gramas por mol e 40 gramas por mol, respectivamente. Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Então, esse sal, quando ele estiver dissolvido em água, você vai ter a seguinte reação. Um dos segredos da questão era saber a fórmula desse nitrato de cálcio. Como é que você saberia isso? No enunciado ele te informou que o nitrato era um ânion menos 1. E sabendo que o cálcio está na família 2A, então ele é um cátion mais 2. Se eu tenho mais 2 aqui e menos 1, eu iria precisar de 2 desse daqui para neutralizar um cálcio. Então essa é a molécula do nitrato de cálcio, ok? Então a gente vê que 1 mol desse gerou 2 mols de nitrato. Agora vamos converter esse mol do nitrato de cálcio para a massa. Visto as massas que ele informou no enunciado, a gente teria um cálcio com 40, mais 2 nitrogênios com 14 e mais 6 oxigênios com 16, dando um total aqui para a gente de 164 gramas. Referentes aos 2 mols de nitrato. Então, para ter a solução que o enunciado quer, que são os 0,009 mol,
qual seria a massa do nitrato de cálcio que eu preciso ter. Então, para não perder tempo fazendo conta, essa massa aqui me dá um valor de 0,738 gramas. Então, tendo esse valor aqui, a gente já parte para uma diluição, que vai ser o seguinte. Então, na questão de diluição, é só usar aquela fórmula da concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Substituindo os valores que a gente tem, a gente fica aí com os 90 gramas por litro vezes o volume que você vai colocar, a concentração final que a gente calculou e o volume final, que são os 5.000 litros aí do tanque que o produtor tem. Então, fazendo todos os cálculos, a gente vai chegar num volume de 41 litros, dando como resultado a alternativa B, 41. Então, a próxima questão aí é a número 58. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de Flandres, que consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável, porque o amassado pode acontecer o quê? Então, nessa questão da lata amassada, o que pode acontecer ali dentro? O revestimento interno, como ele disse, fica uma camada de verniz e atrás dela uma camada de estanho, um material de difícil oxidação, e por trás um material que se oxida. Mas se ela estiver amassada, aquele verniz que estava revestindo ali por dentro pode se romper. Quando ele se rompe, o metal fica tendo acesso àquele líquido em conserva e pode causar uma ferrugem, até mesmo se puder ter acesso ao outro metal de trás que é mais oxidável. E no ambiente de ferrugem, a gente tem uma situação anaeróbica. Nessa situação anaeróbica, você pode ter o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas, inclusive as do tétano e do botulismo, que são bactérias que podem causar doenças gravíssimas. Então, se você encontrar uma lata amassada, é recomendado não compre, porque se o verniz estiver rompido, pode estar acontecendo uma oxidação do metal ali dentro e um desenvolvimento de uma colônia de bactérias. Portanto, a gente marca aí a alternativa B, romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento. Então, agora a questão 59. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, o composto A que está desenhado aqui embaixo. Quando pressentem o perigo, esperem o feromônio de alarme, o composto B que está desenhado aí embaixo também, que serve um sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. E ele pergunta: as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são respectivamente. Então, os dois compostos são desenhados aí e ele quer saber as funções. Fácil de enxergar nessa questão, é só você olhar aquela parte da molécula que tem o conjunto referente à função que você está procurando. No composto A, para você enxergar essa parte aí de cima, que está escrito isso aqui. Esse OH aqui, essa hidroxila ligada nesse carbono, te dá uma função álcool. E no composto B, quando você tem aí CH3C, esse OO junto vai te dar essa característica, uma dupla O, e aqui embaixo o oxigênio fazendo uma sequência aí com outro radical, CH2, etc. Então, essa parte aqui te dá uma característica de um éster. Então, as funções álcool e éster estão escritas aí de cara na alternativa A. Agora a questão número 60. O permanganato de potássio, KNNO4,
é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura que está aí embaixo, o KMnO4, permanganato de potássio, é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Ele está perguntando: os produtos obtidos na oxidação do alceno representado em solução aquosa de permanganato de potássio são... Então eu desenhei a molécula que está aí na questão, mas lá está em forma de bastão. Aqui eu desenhei ela um pouco na forma estrutural e eu troquei as duas ligações do anel aromático por um círculo típico do anel aromático. Nesse caso da reação com a presença do permanganato de potássio, essa ligação aqui vai ser rompida. Quando se rompe isso daqui, você vai ter a formação de dois ácidos carboxílicos, um com esse grupo aqui e o outro com esse grupo. Então, os dois separados ficariam como? Um desse jeito com esse carbono aqui e a característica de ácido carboxílico, te dando uma dupla O e um grupo hidroxilo aqui embaixo. O nome dessa molécula aqui é o ácido benzoico. E a outra molécula, com essa parte aqui, a gente vai ter dois carbonos, com um grupo que caracteriza um ácido carboxílico nesse último aqui. E essa molécula se chama ácido etanoico. Então, ácido benzoico e ácido etanoico estão aí na alternativa A. Então, aí questão número 71 agora, uma das questões mais longas da prova de Química. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente, em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas aí como vocês estão vendo. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Então, na equação 1, você tem uma equação global, que é a relação da 2, da 3 e da 4. Então, pessoal, aqui eu coloquei as reações que ele deu. Você vai precisar relacionar essas três de maneira a chegar naquela global ali. Então, analisando rapidamente aqui, você percebe que na global você tem 2 HCO3- aqui, sendo que nas semi-reações você tem um aqui e um aqui do lado esquerdo. Então você vai precisar inverter essa aqui de cima. Então essa aqui de cima a gente vai precisar inverter. Já as outras, por sorte, vão ter que manter a mesma coisa. Quando a gente inverte, a gente troca de reagente e produto os lugares aqui. Só que um grande erro que o pessoal costuma cometer é na hora de inverter uma constante de equilíbrio, porque isso aqui confunde lá na termoquímica, porque na hora de inverter na termoquímica, aquele ΔH, a gente inverte o sinal, o que deixaria isso aqui negativo. Mas no caso de constante de equilíbrio, quando a gente inverte uma constante, a gente precisa trocar de lugar o numerador com o denominador. Então a gente sabe que aqui embaixo é como se fosse dividido por 1. Invertendo isso, a gente fica com a constante sendo 1 dividido por 3 vezes 10 a menos 11. Então agora vamos somar essas reações aqui. Quando a gente soma as reações, a gente vai anular quem tem na esquerda e quem tem na direita. Nesse caso, a gente corta H+ com H+, e CO3-2 com CO3-2. O resto a gente vai manter tudo. Somando todo mundo aqui, a gente vai ter exatamente a reação global igual está lá em cima. Perceba que com esse ânion e esse ânion eu vou ter aqueles dois lá de cima. Agora, outro erro comum parecido com o da termoquímica é que na hora de juntar as constantes a gente vai multiplicar uma pela outra ao invés de somar, como a gente faz com aqueles ΔH lá na termoquímica. Então a multiplicação final aí dessas constantes, a gente vai ter um resultado que é igual a 5 vezes 10 a menos 5, que é a opção que a gente encontra na alternativa B. Agora, número 73. Tem um poema aí escrito
o seguinte: a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Então, nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia por quê? A reação que acontece em uma bomba de urânio é mais ou menos o seguinte: você tem um núcleo atômico que ele recebe um choque de um nêutron. Assim que o nêutron se choca nesse núcleo, você tem esse núcleo aqui partido. Por isso que ela é chamada de uma bomba de fissão. Acontece uma fissão no núcleo que separa ele. Nesse choque que separa o núcleo em dois, tem uma altíssima liberação de energia. Então aqui vai acontecer que vai ficar o núcleo dividido em dois menores. Aqui era urânio, agora a gente tem dois elementos diferentes. Além da liberação de energia muito grande, isso vai liberar mais 3 nêutrons que vão sair daqui em alta velocidade. E assim como esse primeiro nêutron aqui, que partiu um átomo ao meio, esses nêutrons aqui, cada um vai se chocar em um próximo núcleo de urânio, fazendo com que eles se partam em dois novamente, e cada um deles vai liberar mais 3 nêutrons. Então, em cada uma dessa fissão aqui, você vai ter altíssima liberação de energia e mais 3 nêutrons para poder partir mais núcleos de urânio. Portanto, aí, uma reação em cadeia. Então, a alternativa que a gente vai procurar é uma que fale de fissão. Claro que não é fusão, porque uma fusão é uma união de dois núcleos diferentes que acontece na bomba de hidrogênio. Nesse caso, uma bomba de fissão. Fissão, a gente tem a alternativa A, B e C. E como está aí na alternativa C, ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos, conforme eu desenhei aqui na figura. Então agora a questão 76. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, ZNS, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nessa sequência de equações químicas. Então, está aí as equações e ele deu alguns dados de massas molares dessa substância. Ele está perguntando que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfalerita. Com essas duas reações que ele deu, a gente vai precisar unir as duas fazendo uma equação global. Para isso, vai envolver um balanceamento. Esse balanceamento me exige que eu multiplique essa equação de baixo por 2. Quando eu multiplicá-la por 2, eu simplesmente vou dobrar os coeficientes estequiométricos. Então, esse aqui é 1, fica 2. Esse aqui também é 1, vai ficar 2. Aqui 2, aqui também 2. Agora eu vou unir essas reações. Para unir as reações, eu faço aquele velho esquema. Corto quem tem na esquerda e quem tem na direita. Que nesse caso são só os dois monóxidos de zinco aqui. O resto eu vou juntar. Então a esfalerita que a gente tem aqui está produzindo zinco. Então 2 mols da esfalerita aqui estão produzindo 2 mols de zinco metálico. Só que ele me disse lá no enunciado, toma cuidado com isso, que a gente tem um rendimento de 80%. Então, os 2 mols dessa esfalerita vão me dar 80% disso. Então, eu vou multiplicar esse 2 por 0,8. Agora, convertendo para a massa. Ele deu no enunciado que a massa da esfalerita é 97 gramas por mol. Então, eu fico com 2 vezes 97. E no caso do zinco, é 65. Então, 2 vezes 0,8 vezes 65. Essa massa me dá essa massa aqui. Só que ele está perguntando em relação a 100 kg de esfalerita. Mas cuidado, ele disse que tem 75% de pureza. Então, é uma questão de cálculo estequiométrico que envolve todos os detalhes. Pureza, rendimento, questão bem completa. Com 75% de pureza, aqueles nossos 100 kg de esfalerita nos dá 75 kg de esfalerita. Deixando tudo na mesma unidade,
eu fico aqui com 75.000 gramas, que vai me dar uma massa de quanto? Fazendo esses cálculos aqui, a gente chega na conclusão que aquela massa ali corresponde a aproximadamente 40,2 kg. Um valor próximo aí nas alternativas é o valor de 40, onde a gente vai marcar a alternativa C. Questão 77. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Então tem aí um exemplo para a gente se basear. Ele está perguntando, com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanoico é qual? Então o que ele queria demonstrar com esse exemplo escrito é o seguinte: ele colocou a fórmula em bastão aí e indicou que eram duas daquela primeira molécula. E eu separei aqui as duas. Qual que é o processo que está acontecendo? Para poder formar aqueles produtos ali, a molécula é quebrada nessa ligação. E essa parte aqui vai se juntar com essa, formando o quê? Um simples butano, um hidrocarboneto bem tradicional aí. Então, tendo isso aqui como exemplo, a gente vai ter que fazer essa reação com a molécula que ele está perguntando, que é o ácido 3,3-dimetilbutanoico. Então, de maneira simplificada, sem adicionar os hidrogênios, essa seria a molécula do ácido 3,3-dimetilbutanoico. É uma questão que está exigindo que você saiba construir uma cadeia orgânica. Falando que é um ácido orgânico, automaticamente você tem esse agrupamento aqui. E quando ele fala 3,3-dimetilbutanoico, a gente já faz o butanoico tendo os 4 carbonos. Obrigatoriamente, esse daqui é o carbono 1, o 2 e o 3. E no 3 a gente vai colocar 2 metis, porque ele falou 3,3-dimetil. Então um metil aqui e o outro aqui. E aqui a outra molécula desse ácido, para a gente poder fazer a reação, onde ela vai ser quebrada nessa ligação e essa parte aqui vai se unir a essa, formando uma molécula então com que característica? 3 carbonos mais 3 vai me dar 6 carbonos de cadeia principal. E esses 4 metis aqui a gente vai encaixar onde eles têm que estar. Então essa molécula vai ser formada. Qual que é o nome dela? A gente já sabe que é um hexano, porque tem 6 carbonos e é um hidrocarboneto. Posso chamar esse carbono aqui de 2 e esse aqui de 5, sem problemas. Ou aquele lá de 2 e esse aqui de 5, a molécula é simétrica. Então vai ser um 2,2,5,5-tetrametilhexano, que está aí escrito na alternativa C. Agora a questão número 80. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos responsável pelo processo descrito no texto é qual? Então, quando você está lidando com uma substância que a tendência dela é se dissolver nos tecidos lipídicos, você está falando que a substância se dissolve em gordura. Gordura a gente sabe muito bem que é lipídio, e lipídio é uma substância apolar. Então, se a substância está se dissolvendo facilmente em apolar, significa que ela tem uma polaridade muito baixa ou nenhuma. De cara aí, alternativa A, baixa polaridade. Questão 81. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 com óxido de cálcio. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A variação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação,
afirma-se que a cauda bordalesa ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. Então tem esse quadro aí para a gente consultar se necessário. E está perguntando qual é a equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada. Então, se a gente está formando uma mancha avermelhada, significa que a gente está formando cobre metálico. Então, se você tiver acesso aí a algum fio na sua casa, você pode ver que ele tem uma aparência avermelhada, porque ele é feito de cobre. Essa é uma questão de eletroquímica, que a gente vai ter a formação de uma pilha aí nessa faca. A gente vai estar com o cobre na sua forma iônica virando metálico, e essa faca de ferro vai ter a ionização desse ferro. Como a gente tem íon cobre, isso está vindo da nossa solução de sulfato de cobre. Quando a gente tem o cobre iônico se tornando cobre metálico, a nossa reação aqui seria o cobre mais 2 com 2 elétrons, se tornando aí o cobre metálico. E o ferro metálico, na hora de ionizar, você vai ter aí o ferro metálico se tornando um ferro mais 3, liberando 3 elétrons. Essas reações estão dadas aí na tabelinha que ele colocou no enunciado, respectivamente a segunda linha e a terceira linha da tabela. A única diferença é que na do ferro eu coloquei invertido. Então, já tendo invertido, a gente vai precisar multiplicar essas reações aí para a gente poder fazer um balanceamento. Essa aqui do cobre a gente vai multiplicar por 3. E essa do ferro a gente vai multiplicar por 2, que vai simplesmente alterar os coeficientes estequiométricos. Então, multiplicando em cima por 3, você fica com 3 aqui, esse 2 vezes 3 vai dar 6, e aqui você vai ficar com 3. Embaixo, multiplicando por 2, vamos ter 2 aqui, e os 3 vezes 2 vai dar 6. Agora, unindo essas reações, perceba que eu não estou me preocupando com aqueles valores de potencial de redução dado na tabela, porque nas nossas alternativas a gente não tem nenhuma numeração. Então a gente só quer procurar a reação global. Eu vou simplesmente cortar 6 elétrons com 6 elétrons, porque um está na esquerda e um está na direita, e o resto eu vou unir. Então, 2 ferro metálico mais 3 cobre. Então a global vai ficar, que ela aí está escrita na alternativa E. Agora, número 84. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH2 a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Então está aí um gráfico desenhado aí na sua questão. A variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em gás carbônico gasoso e água gasosa, é... Pois bem, o segredo aqui é você simplesmente calcular um ΔH que vai daqui até aqui. Se esse inteiro é de 18,8 e esse é 2,4, aqui a gente vai ter um ΔH de menos 16,4. Só que isso aqui ele nos falou que é referente a 1 grama. Sendo 1 grama, mas ele está perguntando em relação a 5, eu pego esse valor aqui e multiplico por 5, que vai dar um ΔH aí de menos 82 kJ, que a resposta está na alternativa C. Questão 90, última para encerrar aí. A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente, e encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere 2 rotas diferentes utilizadas para a obtenção de ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e de plastificantes. Então, aí como você está vendo, a primeira rota é a tradicional, a rota marrom, que não é tão amigável com o ambiente. E embaixo a rota verde, que já é algo que não prejudica o meio ambiente. Ele está perguntando, que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira? Perceba aí que na rota tradicional, a gente tem uma etapa, 2 etapas, 3 etapas para chegar no produto final.
Na rota verde, a gente tem apenas uma. Isso vai economizar tempo, vai economizar reagentes e vai economizar energia. Então, simplesmente diminuindo a quantidade de etapas, você vai conseguir ter uma coisa mais amigável com o ambiente. Deixando a gente para marcar aí a alternativa A, etapa única na síntese. Mas tem um outro detalhe que eu não sei se o Enem deixou passar despercebido e que poderia ser uma alternativa a ser marcada, que é o seguinte: olha os produtos da primeira reação. Você tem o ácido adípico, que é o que você quer, gás carbônico e óxido nitroso. Na rota verde, você tem o ácido adípico e água. Então, compara esses produtos. Embaixo você tem o produto que você vai utilizar e água, tranquilo. E na outra você tem o produto que você vai utilizar, gás carbônico e óxido nitroso, que são dois gases aí que influenciam no efeito estufa. O gás carbônico, como você sabe, aumenta a capacidade do efeito estufa. E o óxido nitroso, aí famoso, aí, se você gosta de jogos de corrida, aquele famoso nitro aí do carro, que dá aquele impulso aí na corrida. O óxido nitroso é um gás de efeito estufa, porque ele reage com a camada de ozônio. Portanto, são dois poluentes emitidos também. Poderia ter uma alternativa de que os produtos da rota marrom são muito poluentes. Então, galera, obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa o seu like aí. Isso ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se você quiser acompanhar mais vídeos. A gente vai deixar aí mais vídeos falando sobre assuntos de ciência. Em breve vai estar saindo aí a resolução da parte de física. Então é isso aí. Aquele abraço.